E temos mais uma talk de um aluno que está a terminar o CSPSM com a Academy, desta vez é o Tiago Medeiros, e o talk de hoje é Qualidade e Agilidade, como deixar de ser atormentado por bugs, war room, caça às bruxas, a qualidade no desenvolvimento de software no time Scrum. Excelente título. Vamos ver? Vou deixar para ti tu apresentares-te e começares. Qual que é teu, Tiago? Beleza. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela aí já? Tá aparecendo para Sim. vocês a apresentação? Sim. Então vamos lá. A Raquel já introduziu o título, né? Então, o que é meu objetivo aqui? Eu vou falar com vocês um pouco sobre qualidade de software, né? Quais são os problemas que a gente tem, vou pegar um pouco da minha bagagem, algumas experiências que eu passei positivas e algumas que eu vivi alguns clientes negativas, né? Como é que a gente pode tentar fazer para melhorar a vida de todo mundo, onde a gente pode ter... ficar feliz pelo trabalho que a gente entregar com qualidade, né? Não ficar, igual eu citei, fazendo caça às bruxas e vendo de war room, etc. Vou falar um pouquinho de mim. Vocês viram que até eu deixei ainda azulzinho escuro o CSPSM aqui, tá no quase ainda, né? Tem essas certificações aqui. Essa aqui ainda tá no doing. Tem uma experiência aí de 17 anos em desenvolvimento de software, a maior parte dela usando métodos ágeis. Já trabalhei em empresas grandes aí, como Petrobras, Itaú, Leroy, etc. Hoje trabalho na Accenture Solutions IQ, né, com implantação de métodos ágeis, tanto para a área de TI como fora de TI, times, escala, etc. Mas vamos parar de jabá e vamos lá para o que vocês estão aqui para ouvir, que é a parte de qualidade no desenvolvimento de software. Aqui como pano de fundo, né, o pessoal fala muito hoje do tal do mundo VUCA, agora o mundo Bunny. Para mim, tanto faz um termo ou outro, a essência é a mesma. Estamos em um mundo hoje em constante mudança, não é mais um mundo tão previsível, né? Se a gente pegar ali no VUCA, estamos em um ambiente muito volátil, cheio de incertezas, complexo, ambíguo, ou do Bunny, né? Frágil, ansioso, não linear. Enfim, nas duas situações, o mundo hoje não é algo difícil de você prever. Ou seja, é um mundo repleto de mudanças, que para mim isso faz com que os métodos ágeis caiam como luva para empresas que precisam mudar de rota, mudar os seus negócios de forma rápida, né? Então, como é que eu consigo mudar a direção do meu negócio de uma forma a gerar um impacto pequeno em negócio, em tecnologia, etc. Então, os métodos ágeis, para mim, eles vêm como uma resposta. Olha que isso não é de hoje, a gente tem aí 20 anos de métodos ágeis, só do manifesto, né? Já eram rodados antes do manifesto. Ou seja, a gente tem uma resposta para conseguir lidar com esse mundo que é tão disruptivo e muda tanto, né? Até a frase ali, abrace a mudança, não lute contra ela. Então vamos pegar o que é qualidade, né? Pegando uma frase aí do Aristóteles, ele falou que a qualidade ela não é um ato, ela é um hábito. Ou seja, não é só alguma coisa que você faz em um certo momento, alguma situação. É um hábito, ou seja, algo que você pratica e pratica constantemente. Se a gente for até pensar o que é um hábito, é algo que você faz sem pensar. Você não precisa pensar para fazer aquilo, você simplesmente faz. Né? Quando você tem algum comportamento que você adquire, você não precisa mais pensar para fazer aquele comportamento. Ele já está inato a você, é só você executar, é só você fazê-lo. Né? Então ele colocou ali que qualidade não é algo que você tem que tomar ações. A partir do momento que ela se torna hábito para você, né, você pensa em tudo fazendo com qualidade. Pegando o Deming, também é um dos pais da qualidade, aí, ele teve bastante influência na Toyota e no Japão no pós-guerra. Né, ele fala algo que eu achei muito interessante, que é o orgulho pelo trabalho bem feito. Eu estou colocando essas coisas aqui, dessas frases do Aristóteles e do Deming, eu vou encaixar elas, como é que eu consigo ligar essas coisas com valores e princípios do manifesto. Então, assim, as pessoas gostam de fazerem coisas bem feitas, né? Elas gostam de voltar para casa e falar, poxa, o software que eu fiz gerou valor para alguém, ele está resolvendo um problema, está ajudando pessoas e companhias a entregarem melhor os seus negócios, etc. Né? É muito ruim quando você produz algo que não funciona, que não para de pé, ou que seja até ser descartado, né, por baixa qualidade, por exemplo. Pegando outra visão aqui do Gerald Weinberg, né, ele traz que a qualidade ela pode ser relativa. Né? Ela pode ser algo percebida. Você pode ter pessoas diferentes
que olham qualidades de pontos de vista diferentes. Alguém pode olhar para um celular da Samsung, por exemplo, e achar ele de tremenda qualidade. Alguém já pode falar, não gosto de Samsung porque ele roda Android, prefiro o Apple. Aí você vê que tem percepções de qualidade. Então, a gente pode ter aí pontos de vista. E outra coisa que traz bem legal é, se você não se importa com ela, se você não se importa com a qualidade, você consegue atingir qualquer outro requisito. Exemplo, se você não se importa com a qualidade do que você está construindo, mas você quer atingir um prazo, você consegue atingir o prazo. Mas e a sua qualidade, como fica? Você pode atingir N outros requisitos, deixando a qualidade de lado. Que infelizmente muitas empresas optam por esse caminho e depois sofrem diversas consequências em relação a isso. E para fechar aqui de frase, vou pegar do Goldratt, né? Diga como me medes, eu direi como me comportarei. Né? As pessoas muitas vezes elas agem em melhor ou pior qualidade, ou como que elas reagem às coisas de acordo com como ela é medida. Né? Até eu já vou emendar aqui com uma tirinha do Gilbert, né? Que o chefe chega para o time e fala, olha, a nossa meta agora é desenvolver software livre de defeitos, livre de bugs. Eu vou pagar vocês $10 por cada bug que vocês encontrarem e resolverem. Você vê que o time fica extasiado, né? Poxa, eu vou ficar rico agora. E um deles fala, eu vou escrever para mim hoje à tarde uma minivan, um carro novo para mim. Né? Até o chefe falou, eu espero que o que eu estou falando para vocês aqui dê uma direção do comportamento correto. Né? Ou seja, eu estou medindo o time de acordo com os bugs que eles forem encontrar e forem corrigir. Fala, beleza, vai medir assim, então eu vou trabalhar assim. Será que isso gerou no time o comportamento correto? Aqui está mostrando que não. Tanto que ao invés do funcionário pensar em qualidade, pensando em um produto melhor, ele está pensando no bolso dele. Vou fazer algo simplesmente para ganhar mais dinheiro. Vamos pensando aqui a qualidade de acordo com a forma ISO. Como a gente atende, né, o que é pedido para ser entregue, como que você atende aos requisitos. Né? Eu sei que a gente pensa muito em software, sobre hipóteses, etc., mas no fundo, mesmo aquela hipótese, ela se transforma em um requisito. É algo que você espera que o software faça. Né? Existem vários momentos de discovery, inception, etc., onde você pensa, mas eu quero testar alguma coisa, validar se aquilo ali funciona ou não. Mas a partir do momento que aquilo funciona, ou se um concorrente do seu produto desenvolve uma feature e você precisa correr atrás, aquilo ali tem que ser implementado daquela forma e, principal, funcionar. Você não pode ter algo que a área de negócio pensou de uma forma e TI implementa de outra. Ou, quando você vai implementar aquilo, seja recheado de bugs e de defeitos. Né? Então, aquilo que você pensou em funcionar tem que funcionar. Aqui eu listei alguns dos principais problemas encontrados no desenvolvimento de software. Eu até coloquei ali cronograma. Muitas empresas ainda, apesar de elas irem para o ágil, elas pensam muito ainda em cronograma e tem essa visão um pouco mais de prazo. Até coloquei ali entre parênteses, eu vejo mais como viés de viabilidade. O que nós vamos fazer é viável ou não? Eu acho que o ágil, ele até te ajuda nesse sentido, porque rapidamente você consegue pegar uma ideia e tangibilizá-la em software. Você, em uma sprint, por exemplo, já consegue ter um pedaço do seu sistema funcionando. E é mais fácil você reduzir esse risco e saber se o teu produto, o teu negócio vai ser viável ou não, porque na medida que você roda as suas primeiras sprints, você já consegue identificar problemas e olhar para a viabilidade. Se tem algo concreto que você fala, bom, essa ideia é minha, está indo para o caminho que eu esperava, vale a pena continuar investindo nesse produto ou nesse projeto, já tem algo palpável para eu testar e para eu poder validar isso. Continuo com isso ou não? É muito mais fácil de você abortar o projeto, salvar dinheiro para investir em outro, do que o modelo tradicional, onde você gasta muito tempo com documentações, requisitos, etc. Você tem vários projetos com muitas dificuldades, que eles são abandonados, você tem muito risco técnico, etc. Então você opta por abandonar, né, o seu produto ou o seu projeto. Módulos, né, e aí é o famoso teste integrado, quando você vai encaixar as coisas, elas não se encaixam bem, e aí vira a tal da correria ou caça às bruxas, quem errou, quem falhou, quem não viu isso, quem não viu aquilo, por que tal coisa aconteceu, né? Por que isso aqui não está funcionando, por que não para de pé? Né? Então, assim, quando que você começa a pensar nesses testes para essas coisas? Só lá na frente? Ou até como vou abordar um pouco mais aqui à frente. Muitos times montam suas sprints e a área de testes, a área de qualidade fica apartada, fica fora.
né, a sua definition of done ligada a isso fica fora da sprint. Então eu termino a sprint só com código, eu tenho um time de QA apartado, separado, que vai validar depois se o que eu fiz tem qualidade ou não. Então você tem isso, você tem programas difíceis de utilizar que são descartados. Pensando hoje em dia do ponto de vista de qualidade, a parte de UX e CX cresceu muito, né? Já até coloco o cara responsável por isso, do meu ponto de vista. E programas que param de funcionar, o famoso bug ou defeito que impacta alguma coisa. Esse ponto que eu até destaquei ali, programas que são difíceis, né, de usar, que são descartados, para mim o Jobs teve um papel crucial aqui. Por exemplo, ele foi o cara que matou o Flash, né? Para você conseguir usar, você tem que instalar um plugin no seu browser, o browser é compatível, etc. Ele falou, cara, os meus dispositivos não vão mais rodar Flash. Ele que trouxe para o mercado essa questão dos apps, dos aplicativos, facilidade de uso, imensa facilidade de uso. Quando saiu o iPhone na época, eu tinha um celular que era o Windows Phone. Eu tinha o Windows Phone deixa eu lembrar, eu tinha um da Samsung e eu tinha um de outra marca. Enfim, quando saiu o iPhone, eu tinha um celular que fazia praticamente as mesmas coisas que o iPhone. Tinha touch, tela gráfica, tinha GPS, que o primeiro iPhone não tinha. Eu conseguia ouvir música, conseguia fazer tudo com o celular. Só que se fosse pegar esse mesmo aparelho e fosse colocar para minha mãe usar, por exemplo, ela não ia conseguir usar. Se você pegar um iPhone e coloca para um usuário comum, ele consegue facilmente usar o aparelho, mexer em configurações, etc. A minha mãe ganhou um iPad e ela mesma conseguiu fazer diversas coisas sem pedir minha ajuda. Ela conseguiu fazer sozinha. Né? Então, ou seja, a usabilidade ou quão fácil você tem para usar algum aparelho, alguma coisa, passou a ser visto como qualidade. Né? Não é só mais algo somente estético. Né? As pessoas começaram a colocar isso como um padrão de qualidade, você ter um software fácil de usar. Aqui eu vou listar agora 2 defeitos importantes que aconteceram em desenvolvimento de software. O foguete Ariane 5, ele foi lançado em 1996, mais ou menos 40 segundos do seu lançamento, ele desviou a trajetória e explodiu. Quanto foi o custo disso? 300 milhões de dólares. Se a gente fosse pegar esse dinheiro, esse valor e distribuir para pessoas fazerem testes, você vê que, cara, você conseguiria ter pessoas testando aquele sistema durante anos a fio, né, que você evitaria esse desperdício aí. E a causa foi algo muito simples, foi uma conversão de um número em ponto flutuante de 64 bits para 16. Ele não comportava aquele número, deu um estouro, né, havia redundância, havia 2 dispositivos do foguete para controlar a sua trajetória, mas os 2 usavam o mesmo software ali, travou e o foguete se perdeu. E o principal, esse pedaço de código que foi transportado, ele veio do foguete Ariane 4 para o Ariane 5. Alguém falou, no 4 funciona? Ctrl-C, Ctrl-V, coloca no 5 que vai funcionar também. Não foi feito teste. E esse pedaço de software não era necessário para você usar no 5. Não precisava, era um software que para o 5 não faria diferença. Então, ou seja, você colocou complexidade a mais, você inseriu software ali que nem necessário era. Outro bem rápido aqui é o Terac 25, é uma máquina de radioterapia. Então, para você fazer tratamento contra câncer, por exemplo, a máquina disparava raio-x para tratar as pessoas. As versões anteriores, elas tinham travas mecânicas. Dessa versão em diante, não tinha mais travas mecânicas, as travas eram feitas por software. Teve alguns casos, um caso específico desse paciente que eu cito aqui, foram operar a máquina para induzir raio-x lá nessa paciente, e a máquina deu diversas mensagens de erro, no dose, tipo assim, não estava sendo disponibilizada a dose para o paciente, não estava sendo feito nada. E os operadores achavam que a máquina não estava funcionando, reiniciaram ela e nada dela funcionar. Essa paciente tomou tanta radiação na perna, ela morreu algum tempo depois, que mesmo que ela não tivesse morrido, ela teria que colocar uma prótese no fêmur, tamanho dano que a máquina causou na perna dela. Né? Então a autópsia veio trazer que se ela não tivesse falecido, ela teria que trocar um pedaço, substituir um pedaço do osso por prótese por uma falha de software. Tá? Alguns princípios que o Damien traz também,
constância de propósito, ou seja, foco. Se a gente for olhar como é que a figura do PO mantém o time no propósito de um produto, né? Como é que a gente coloca foco no que a gente está fazendo, aquilo que traz mais valor, aquilo que traz propósito de fato. Adote uma nova filosofia, isso foi escrito em 86, mas se a gente for trazer para os dias de hoje, né, muitas empresas ainda estão no modelo mais tradicional, como é que a gente consegue trazer essa filosofia do ágil, forma de pensar, mindset diferente, etc. O terceiro ponto, que tem tudo a ver, acho que o mais forte ali nosso, é você não depender de inspeção para ter qualidade. O que isso quer dizer? Eu não preciso ter uma área específica para fazer inspeção de qualidade para saber se as outras áreas deveriam simplesmente fazer o que elas deveriam fazer. Ou seja, eu não tenho que ter uma área só focada em qualidade. Qualidade deve permear a empresa inteira. Todas as áreas da empresa devem pensar nisso. Trazendo para o mundo ágil aqui. Desde quando um PO vai escrever uma história de usuário, essa história já tem que ser bem escrita. Se ele falha na hora que ele vai comunicar o seu pedido para o time já vai construir algo erroneamente, isso pensando em negócio, né, diferente do que ele queria, sem contar possíveis erros e bugs técnicos disso. Um item super importante, ao invés das empresas focarem só em preço, né, como é que você foca em ter uma parceria com seus fornecedores? Ao invés de ter só simplesmente uma relação de cliente-fornecedor, como é que você estabelece algo de parceria, relações de longo prazo, confiança e lealdade? Isso aumenta também a qualidade do desenvolvimento. Porque toda vez que você tem troca, seja troca de equipe, de fornecedor, etc., você tem que fazer handover de uma série de informações e conhecimentos, tem vários impactos de qualidade aí ligados a isso. E o último ali, melhoria contínua. Também super ligado, se a gente for olhar para Scrum, o ciclo PDCA, Kaizen do Kanban, etc. Algo fundamental. Como que você continuamente evolui os seus processos, o seu código, etc. Aqui ele fala sobre treinamento no local de trabalho, como que você melhora o seu time constantemente. Instituir liderança, ou seja, como é que a liderança ajuda as pessoas. Pegar o papel do Scrum Master, por exemplo, papel de líder servidor. Como é que o Scrum Master ajuda o time a performar melhor, a entregar melhor. Como que ele é um líder servidor, tanto para o time que está desenvolvendo, quanto para o PO, quanto para a empresa. Eliminar o medo, isso aparece em XP, por exemplo, Extreme Programming, que fala, tenha coragem para fazer as coisas. Para eu ter isso, para eu ter coragem para eu desenvolver um código, mexer em uma feature, etc., eu tenho que ter algo que me suporta, que me garanta isso. Por exemplo, testes automatizados. Se eu tenho todo o meu código resguardado por testes, eu consigo reduzir muito o meu medo, tanto de mexer em um código, quanto de colocar meu código em produção. Porque eu me sinto seguro de que eu posso implementar meu software, eu posso mexer nele, e eu sei que eu não vou quebrar nada, eu sei que as coisas vão estar funcionando, e as novas features que eu estou instalando também vão funcionar, não vou estar quebrando alguma coisa a cada feature nova que eu implemento. Quebrar barreiras entre as áreas, entre departamentos, até nos princípios ágeis, né? Aproximar pessoas de negócio e pessoas de TI, e essa mudança, para fechar, tem que engajar a empresa inteira, a empresa como um todo. Não apenas uma área pequena, não apenas os nerdzinhos lá da TI, mas a empresa inteira tem que estar pensando nessa mudança. Eu trouxe aqui o Kano Model, onde eu olho para ele como ponto de vista de qualidade. Coisas que você oferece hoje para os seus clientes, pensando em produto, né, você tem características que, se você não coloca elas, pensando nessa linha vermelha aqui, o must be, se você não tem aquelas características no seu produto, o seu cliente nem compra ele. O seu produto não é nem algo que você consiga vender. E a linha azul, tá azul bem clarinho aqui, mas a linha das features atrativas, algo que é atrativo para o seu cliente hoje, com o passar do tempo, ele se move, ele desce, eu vou mostrar até no próximo slide aqui, ele vira necessidades básicas, ou seja, aquilo que foi atrativo um dia se torna básico. Vamos pensar em celular com câmera. Lá atrás, os celulares não tinham câmeras. Um dia a câmera foi algo atrativo. Hoje, se você não vende um celular com câmera, a não ser algo muito nichado, você não vende aquele aparelho. Ninguém compra um celular hoje que não tenha câmera. Aí alguém vai lançar um celular com 2 câmeras, 3 câmeras, 4 câmeras. Se os outros produtos não acompanham aquilo, você não consegue nem vender. Ou seja,
aquilo se torna um padrão de qualidade. Ou seja, a qualidade do produto ela vai mudando com o passar do tempo. Como eu estou com o tempo apertado, pessoal, aqui o manifesto a gente já conhece, né? Os 12 princípios, eu vou listar aqui alguns ligados à qualidade. Por exemplo, nossa maior qualidade é satisfazer o cliente. Como? Com a entrega de produtos de valor. Se a gente for olhar lá para o Kano Model, como é que eu adapto o meu produto, como é que eu adapto o meu software a cada vez mais eu suprir os meus clientes que cada vez ficam mais exigentes, querem mais features e querem mais qualidade. Então, ou seja, se o meu produto não entrega tais coisas, eu não tenho qualidade, eu não consigo fazer as minhas entregas, eu não consigo deixar meu cliente satisfeito. Mudança, né, que é o próximo. Bem-vindo às mudanças de requisitos. Se eu tenho etapas, por exemplo, eu tenho uma etapa só de teste, né, geralmente ao final de uma sprint, ao final de um projeto, eu começo a ter muita demora para poder mudar requisitos. Exemplo, tem empresas que eu já atuei que elas demoravam 3 ou 4 semanas para testar um pedaço de software. Você tinha uma etapa, um time de QA ali fazendo um longo espaço de teste. Pense que você perdeu 3 ou 4 semanas que você poderia estar implementando ou mudando alguma coisa. Como eu já citei até no próprio ponto ali do Deming, pessoas de negócio e desenvolvedores trabalhar em conjunto, né? Pegando a frase lá do Deming, as pessoas trabalharem motivadas, né? As pessoas gostam de entregar coisas com qualidade, gostam de fazer coisas boas, elas têm apreço e admiração pelo que elas fazem. O ágil promove um ambiente sustentável. Se você força muito o time em simplesmente focado em um prazo e esquece de qualidade, né, você pode quebrar diversos parâmetros, como, por exemplo, overtime excessivo, você pode cair numa tal da famosa marcha da morte. O que isso significa? Você trabalha de 12, 14 ou mais horas por dia, 7 dias por semana, o seu nível de qualidade vai lá para baixo, o número de bugs cresce de forma altíssima, ou seja, qualidade foi embora. Se você não tiver um passo sustentável, você se perde na qualidade, o número de bugs aumenta, e eu vou mostrar mais para frente o que tudo isso aí acontece, quais são as consequências disso. Atenção à excelência técnica, ou seja, se você simplesmente faz sua parte de gestão, né, você olha mais para a parte de como que você se organiza como time, mas você não olha para a parte de excelência técnica, né, em termos de integração contínua, deploy contínuo, teste automatizado, arquitetura, etc., só a gestão não vai fazer com que o seu produto tenha qualidade. Tem que olhar muito para a parte técnica, no como você constrói as coisas, né? Quais são as práticas, as técnicas que você está utilizando para melhorar a sua qualidade. E simplicidade, né? Maximizar o que não deve ser feito. Pegando o caso lá do foguete, colocaram um código desnecessário. Ou seja, se não tivessem colocado aquele código, não teria tido um prejuízo de 300 milhões de dólares. Ou seja, o quanto de coisas você consegue reduzir, isso traz qualidade. Você está evitando de inserir código, de inserir risco no seu produto. Ou, por mais que você vá cobrir esse risco com testes, você vai ter um esforço aí. Ou seja, se você reduz coisas que não te trazem valor, você também tem ganho de tempo e foca em coisas mais importantes. Pessoal, acho que essa figura aqui todo mundo tá careca de saber, todo mundo aqui vai ser de cor salteado, né? O Scrum, o Framework Scrum. Dentro dele, eu vou dar o foco aqui na sprint, tá? Pensando aqui que a sprint é o nosso baldinho, né? Então, qual que é o objetivo dela? Como é que eu penso numa sprint? O que eu espero colocar nesse bloco de tempo? Quais são as coisas que eu espero ali para entregar para o meu cliente? Valor. Ou seja, eu quero pegar aquele espaço de tempo e gerar valor para o meu cliente. Só que se eu não respeito diversas coisas, por exemplo, eu tenho um time de QA apartado, eu não faço testes, etc., o que começa a acontecer com as minhas sprints? A primeira, você até rodou sua primeira sprint e fez todas as suas entregas. Só que se você não for em qualidade, começa a acontecer isso. Começa a aparecer um bug aqui e um bug ali. Ou seja, você está deixando de entregar valor para corrigir bugs. Isso pode acontecer, pessoal. Né? Não é porque você colocou ágil, ou mesmo que você colocou uma automação absurda de testes, que você nunca mais terá nenhum bug. Só que quando você não faz isso, você não tem práticas de engenharia de software, de automação de testes, etc., isso começa a crescer e a se multiplicar. Então, ou seja,
você começa a entregar menos valor para o seu cliente e você começa a ficar a focar em correção de bugs. E isso cada vez mais. Então, de repente, quando você olha para a sua sprint, você está gastando 1/3 ou metade dela só corrigindo bugs. E aí você fala, e agora? Ou seja, de todo esse bloco de tempo, esse espaço reservado para gerar valor, eu estou perdendo hoje uma boa parte dele corrigindo bugs. Por que isso acontece? Quais são algumas das causas raízes desses problemas? Um ponto dele primeiro é comunicação. Você ainda, apesar de eu estar rodando o Scrum, você ainda tenho muitos times que se comunicam através de documentos, ou eu estou muito distante de uma área de negócio, ou essa área de negócio ela está longe, às vezes tem casos onde até o próprio PO está longe, e você fica uma coisa muito documental, você tem grandes riscos, né, porque ela é uma forma de comunicação assíncrona do time não entender o que a área de negócio quer. Então você está implementando algo diferente do que foi esperado. Fora também possibilidades de erros técnicos. Quando você tem uma comunicação síncrona, e a melhor dela é face a face, eu sei que em pandemia o nosso face a face é aqui na telinha quadradinha, mas do que temos, né, é a melhor forma de se comunicar. Estamos nos vendo, estamos conversando, é uma comunicação síncrona. Se você tem algum tipo de coisa que ficou dúbia, alguma coisa de duplo, triplo, sei lá, X sentidos, você rapidamente tenta corrigir aquilo e gerar o melhor entendimento possível. Né? Então, se você consegue reduzir esses ruídos de comunicação, você está aumentando a sua qualidade no seu desenvolvimento. Um outro ponto é, apesar de você ter as suas sprints, a área de QA é uma área apartada. Então, ou seja, a cada final de sprint, você entrega software para a área de QA. O que a área de QA te devolve? Bugs. Então você começa a sua próxima sprint, já tendo que corrigir os bugs que foram pegos da sua sprint anterior, e você pega o seu software atual, manda para QA de novo. Ela vai te devolver mais bugs assim sucessivamente, ou seja, vira um círculo vicioso, acaba virando uma bola de neve. Né? Quando você tem a área de QA apartada do seu time. Então, o seu definition of done não está colocando, por exemplo, a parte de testes. Você tem time apartado, a própria forma de pensar. Você tem muito da sua sprint focada apenas em entrega e qualidade de algo que está separado. Você cai em coisas assim. Você tem o personal QA, né? Você tem alguém que vai ficar responsável por achar os seus erros. Você pode fazer esse tipo de código do lado esquerdo aqui, que até a gente chama isso de código do horror, né? Que você fala, cara, o que esse código significa? É o mesmo código que está aqui do lado direito. Só que muitas vezes por pressa, por pressão, etc., você faz qualquer coisa para entregar. E depois o pessoal de QA se vira para tentar entender, corrigir ou testar aquilo ali que você está fazendo. Outro ponto, como são feitos os testes? Até coloquei um videozinho rapidinho aqui, pessoal. Vê se sai áudio para vocês. Tá saindo áudio? Não? Se eu coloco mais alto, peraí. Não tem áudio não, Thiago. Não tem áudio? Não. Ah, mas É uma brincadeira aqui. Bem baixinho mesmo. Sim. Tá muito baixinho. Dá para Não ouvir ou consigo não? ouvir nada. Não, mas então eu vou contar para vocês. O que é essa brincadeira? Depois eu passo até o link do vídeo. Essa brincadeira aqui do programa Silvio Santos aqui no Brasil, ele faz o jogo do PIN. Você tem que ir falando os números pulando de 4 em 4. Se você fala 1, 2, 3 e fala PIN e você não fala o 4. Aí você fala 5, 6, 7, PIN, 9, 10, 11, assim vai. Eu comparo isso a um QA testando software. Ele tem aqui o case test aqui do lado esquerdo, onde cada passo que ele vai fazendo é a mesma coisa. Ele roda X passos, PIN, pegou uma exceção. Ele tem que parar de testar. A exceção impede ele de ir para frente e ele volta para o desenvolvedor, ó, deu aqui uma exceção. O desenvolvedor vai lá e corrige. Ele volta. Ele vai de novo. Passa 7, 8, 9, PIN, outra exceção. Volta para o desenvolvedor. Ele corrige. Isso vai, essa coisa maçante durante muito tempo. Isso se o desenvolvedor, quando for corrigir um erro, não gerar outro. E assim vai. Ou seja, um teste manual, demorado, lento, caro, você perde muito tempo e você tem uma cultura focada em encontrar testes e não, em encontrar defeitos e não preveni-los. Você tem uma baixa qualidade aí, teste demorado e caro.
Então você tem aí, não sei quem lembra desse filme História Sem Fim, você tem aí o bug sem fim. Você vai lutando, tentando lutar contra os bugs e sofrendo com tudo isso ao longo do processo. Um outro fator que causa isso é você ter times de entrega ou de projetos e time de sustentação. Então você tem um time que faz entrega e um time que dá suporte. Isso também gera inúmeros problemas. Você tem o time de entrega pensando só, eu preciso fazer minha entrega, eu faço meu código e pronto. Depois, se tiver bugs ou não, é o time de sustentação, eles que se virem com isso. Meu foco aqui é entregar coisas. Corrigir, sustentar, etc., é de outro time. Isso aqui também gera uma série de problemas, uma série de bugs, etc. Já vi vários times ágeis que trabalham assim. Legal, a gente falou de muitos problemas, mas como a gente resolve isso? Como é que a gente chega lá? Primeiro, mudar o mindset. Ao invés de eu ter um mindset que eu vou encontrar defeitos, como que eu previno defeitos? Ou seja, como é que eu evito que eles aconteçam? Ao invés de eu construir algo e depois eu vou saber se aquilo foi bem ou mal construído, como é que eu coloco uma cultura onde a construção ela já tem que ser bem feita. Eu tenho que fazer algo com qualidade. E como é que eu faço coisas que eu evito de gerar novos defeitos, né? Eu tenho uma prevenção. Built-in quality, ou seja, é não aceitar, né? Então, assim, eu não aceito um defeito, eu não entrego um defeito, eu não coloco um defeito em produção. Eu vou corrigir ele antes. Como é que eu trago o QA para dentro do time? Então, ou seja, os meus testes agora são dentro da minha sprint. Eu não vou ter um time separado, um time apartado, alguém fazendo os testes do meu código fora. Não. Eu consigo trazer os meus testes para dentro da minha sprint. Isso testes, tanto teste unitário, integrado, isso dá para fazer, isso é possível, é viável. Eu já trabalhei em empresa assim, no Walmart.com, era missão crítica, era um e-commerce, né? Nós fazemos todos os nossos testes dentro da sprint, com automação e funcionava tudo super bem. Né? Então, como é que eu coloco até no meu definition of done? Olha, parte do meu definition of done é a história ser testada. Eu ter teste de regressão por história. Isso é possível, é viável de ser feito. Pensar em time de produto. Você construiu, você roda. Ou seja, não temos aquela divisão entre projeto, um time que entrega e um time que mantém. É o mesmo time. Então, ou seja, dentro ali pensando em produto, é o mesmo time que entrega, é o mesmo time que mantém. Então eu vou com isso não ter mais que ficar me preocupando com handover, documentação excessiva, etc. Foco em gerar valor. Outra coisa super legal aqui é o Blake do Netflix, que ele fala. Quando as coisas quebram, qual que é o melhor time para corrigir? O que tem o melhor contexto. Então, ou seja, se é o mesmo time que está desenvolvendo aquilo, ele é o melhor time para corrigir. E não um outro time, alguém que está fora desse contexto, fora do que está acontecendo. De novo, focado em time de produto. O mesmo time, o time perene, que vai focar na resolução daquele erro ou daquele problema. Indo agora um pouco mais essa parte técnica. Automação de testes. O modelo tradicional, que é do lado esquerdo, eu tenho o foco em procurar bugs, eu tenho pouco teste unitário, pouca automação e muito teste manual em tela. Como é que eu inverto isso? No modelo ágil, eu vou prevenir bugs, ou seja, eu vou evitar que eles aconteçam. Muito teste unitário, muito teste de aceite automatizado e pouco teste manual. E eu abro espaço até para teste exploratório. Eu consigo ter um uso muito mais nobre do meu QA para isso. Uma visão simples, ou seja, eu tenho o meu teste ali unitário, né? Testes de integração e testes de tela. Quanto maior a base, mais testes eu tenho dentro daquele foco. Pensando isso em números, por exemplo, eu consigo rodar milhares de testes com esse foco, coisa que se fosse rodar manualmente seria inviável ou impossível. Né? Então, com esse viés, com essa forma de fazer, eu consigo trazer os meus testes para dentro da minha sprint. Então, eu consigo rodar aqui todos os meus testes, aqui vai dar quase 2.000 testes, 2.000 testes mais ou menos, em 25 minutos, meia hora. É algo viável, é algo praticável. Eu trazer a qualidade para dentro da minha sprint. Né? Não ter algo fora ou ter algo apartado. Forma de fazer isso, o Test-Driven Development, ou seja, eu escrevo o meu teste antes até de escrever meu código, eu vou escrever um teste que ele vai falhar, eu vou rodar, ele vai dar lá assim, vermelho, falhou.
Após isso, eu implemento a minha rotina, implemento o meu método, o que eu queria fazer, até que ele passe. Passou, eu refatoro. Como é que eu melhoro o meu código? Para que fique um código limpo, um código fácil de manter, etc. Até vendo um fluxo aqui um pouco mais de detalhe, né? Eu escrevo o teste, eu reescrevo ele, eu faço a checagem, se passou ou não, escrevo o código ali, né, para ser produzido para produção, rodo todos os testes de novo, limpo o meu código, faço a refatoração, assim por diante. Além do TDD, eu tenho o BDD. Como que a minha feature se comporta? No T, eu tenho algo muito mais micro, muito no meu método da minha classe. No BDD, é como o meu sistema ele se comporta. Dado um cenário, né, como é que dentro desse cenário eu espero que o meu sistema vá me dar uma resposta. O que é legal quando eu chego nesse estágio, eu já escrevo as minhas histórias com cenários de teste. E cenários construídos em conjunto entre desenvolvedor, entre QA e entre PO. Ou seja, eu já construo em conjunto como que o meu sistema vai se comportar. Então, o meu código já nasce com teste. Então, tem algo que me assegura que eu tenho um código de qualidade, que eu tenho um código que funciona, é algo que não vai dar pau lá em produção. Pessoal, corri o máximo que eu pude. É isso, obrigado. Bastante coisa, é um mundo bem grande aí, bastante informação. Assunto que dá para ser muito bem explorado. Cada tópico desses, TDD, BDD, etc., é um mar de oportunidades, é um mar de coisas. Dá para pegar um tópico desse e fazer uma próxima apresentação, algo aí gigantesco. Dúvidas? Comentário. Opa, vamos lá. Fantástico. E eu fiquei super animado, finalmente alguém falando de qualidade e falando TDD e BDD no mesmo contexto. Show. Legal, obrigado. E super bem explicado com BDD, porque não é fácil, não.